Só para situar aqui o pessoal, numa vingança ali, num clima de vingança contra o MEC, o Lira votou a urgência do PL que altera o novo ensino médio. Eu queria que você falasse um pouco, você está de olho nessa questão, né? Como é que está essa PL do ensino médio? Você estava pedindo para não votar, para votar, agora o Lira disse que vai votar. Explica aqui para o nosso público o que está acontecendo. Daphne, então, Mendonça Filho era ministro golpista de Temer. Manda a proposta da reforma do ensino médio ou novo ensino médio, que atende prioritariamente os interesses do setor privado, das fundações empresariais, Lema e companhia. Nem escondem isso. Há alguns anos, Lema, inclusive, disse que se dedicaria prioritariamente à educação básica. Isso precarizou a vida de estudantes, professores, criou os chamados itinerários formativos, que dificultou tremendamente o acesso dos jovens das escolas públicas às universidades. Eles apresentaram como se fosse uma coisa maravilhosa, dizendo o seguinte: agora você, estudante, vai poder escolher. Se você tem mais aptidão para a área de exatas, você vai pelo caminho das exatas. Se você tem mais aptidão para a área de humanas, você vai pelo caminho das humanas. O que eles não disseram é que esses itinerários formativos não estavam disponíveis em todas as escolas brasileiras. Eu cheguei a perguntar, inclusive, para um antigo relator dessa reforma, o que faria um estudante que não tivesse o seu itinerário formativo na sua escola, ou seja, ele tinha aptidão para a área de humanas e lá só tinha de exatos, o que ele faria? Aí a resposta do relator foi: não, vai para outra escola. Só que no Brasil, dos mais de 5 mil municípios, 3.000 só tem uma escola de ensino médio. Então, essa opção não existe. Ou é desconhecimento, ou é elitismo puro, ou uma tentativa mesmo de esquartejar a educação pública brasileira para privilegiar o setor privado. Além disso, essa proposta feriu de morte geografia, história, filosofia, sociologia, diminuindo o número de horas da chamada formação geral. Atacou o espanhol, criou a figura da notória especialização, onde você não precisa fazer concurso para professor e chama a gente também do setor privado para estar dentro da escola pública. Quem que apoia essa matéria prioritariamente? Concede, que é a representação dos secretários estaduais de educação. Por quê? Porque ganharam um grau de autonomia e liberdade para não fazer concurso público, certo? E para ter uma relação direta com o setor privado, que tem muita influência. E 2, as fundações empresariais, que é representada por um braço chamado Todos pela Educação. Tem um viés evidentemente privatista. Quem é que é contra? Todo mundo, todo o resto. Todas as organizações de luta que defendem a educação pública, todas, que compõem o chamado Fórum Nacional Popular de Educação, né? Entre estudantes, professores, professoras, todas são contra esse novo ensino médio, que foi aí, então, votado durante o governo Temer por uma medida provisória, por um ministro golpista e implementado pelo governo Bolsonaro. Muita reclamação. No primeiro dia do mandato esse ano, eu estava com Covid e tomei posse, então, do apartamento, né, de maneira online. Mas, nesse primeiro dia, nós começamos uma campanha nacional de revogação do novo ensino médio, o que foi feito também por um conjunto de outros coletivos. Milhares de assinaturas, muita mobilização. O MEC começou a ser tensionado para que essa modificação fosse feita. Dentro do MEC existe também influência do Todos pela Educação. Essa influência é feita por fora e por dentro, mas tensionado por todos aqueles que defendem a educação pública. O MEC, então, lança uma consulta pública, que, na nossa avaliação, tinha muitos problemas, mas era fruto de um tensionamento feito pela revogação. Dessa consulta pública, o MEC, então, manda para o Congresso Nacional uma proposta, um projeto de lei, que tinha pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo: retomava as 2.400 horas, voltava a prestigiar a filosofia, a sociologia, a história, a geografia,
voltava com a obrigatoriedade do espanhol. Pontos negativos, mantinha a Base Nacional Comum Curricular. Essa proposta, então, vai para a Câmara, e quem que o Lira nomeia como relator? O sujeito que lá atrás foi o responsável pela implementação do novo ensino médio durante o governo Temer, o próprio Mendonça Filho. O Mendonça Filho mantém os pontos negativos e derruba praticamente todos os pontos positivos que tinham sido mandados pelo MEC na proposta. Um absurdo completo. E o governo tinha mandado, então, essa matéria com a chamada urgência constitucional, que tranca a votação de determinados itens na pauta e tem um prazo de votação rápido. Teoricamente, a urgência é positiva, porque faz com que os pontos positivos viessem a ser analisados. Mas deixa de ser positiva quando nomeado como relator é o Mendonça Filho, que propõe um projeto nefasto. Começa, então, uma ampla mobilização de parlamentares, entidades e movimentos de defesa da educação pública pela retirada por parte do governo dessa urgência constitucional. Registre-se, o Ministério da Educação, o governo federal, fez isso. Então, merece o nosso reconhecimento como justiça por ter atendido esse apelo e retirado a urgência constitucional. O que o Lira, junto com outros líderes partidários do Partido Novo e Mendonça Filho, fazem? Colocam em votação uma nova proposta recolhendo assinaturas para a urgência. Ou seja, eles dão um golpe ali na retirada de urgência que foi feita pelo próprio governo federal. E colocam, então, a votação dessa urgência em votação no plenário da Câmara. Aí merece a nossa cobrança, a liderança do governo na Câmara dos Deputados, que fez um acordo e topou, então, a votação dessa urgência no plenário, chegando a orientar favoravelmente a votação da urgência. Eu, evidentemente, fiquei muito angustiado quando vi aquilo e outros parlamentares. Chega, então, o deputado Pedro Kizai, que é um cara seríssimo do Partido dos Trabalhadores, e altera a orientação, angustiado também, eu tenho certeza que ficou, liberando a bancada, já que tinham partidos da base que eram a favor e partidos contra. Mas, inicialmente, tinha tido por parte da liderança do governo uma orientação favorável a essa urgência. Aparentemente, a partir de uma negociação de preocupação que o governo quer aprovar uma outra medida que garante alguns bilhões de reais para o próximo ano para o investimento. Agora, isso não pode ser negociado, ou seja, votar um projeto como esse do Mendonça Filho, isso não pode ser feito, porque essa matéria tem que ser rejeitada. Então, quando tem que reconhecer, a gente reconhece, mas quando tem que cobrar, a gente também tem que exercer a cobrança. O fato é, essa matéria, com esse relatório do Mendonça Filho, está pautada para ser votada na terça-feira da próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. Se não houver uma ampla pressão popular e dos setores que defendem a educação pública, ela vai ser aprovada. Então, o que era ruim vai ficar ainda pior com esse relatório do Mendonça Filho. Ele derrubou as 2.400 horas, ele tirou a obrigatoriedade do espanhol, ele retoma os itinerários formativos, que é essa área de aptidão que dificulta a entrada dos estudantes da escola pública na universidade pública. Ele retoma a notória especialização para que não tenha concurso público de professor e que possa se contratar quem quiser. Ou seja, está atendendo a todos os interesses do setor privado de educação. É fundamental a nossa mobilização para que essa matéria não seja aprovada na terça-feira.